Olá, eu me chamo Lucas Silva e esse vídeo eu vou apresentar a PCB que desenvolvemos para o projeto de pesquisa de mestrado aqui na FURG para a implementação de sistema de rastreamento de máxima potência voltado para energias renováveis, mais especificamente para o contexto de energia solar fotovoltaica. E aqui eu vou apresentar a PCB que desenvolvemos para o projeto de pesquisa. A gente desenvolveu toda ela no KiCad 8 e, como vocês podem ver, é uma placa relativamente compacta e ela foi desenvolvida com base em sensores de tensão e corrente, né? Um par de sensor de corrente e um par de sensor de tensão. Então vocês podem ver que a placa é basicamente dividida numa região de alta tensão, né, que ela é pensada para alta tensão. Claro que ainda precisa se fazer alguns ajustes para que ela possa receber tensões maiores, mas a gente pesquisou sensores isolados que possam atender um amplo range de tensões, né? Então, para quem depois quiser fazer desenvolvimento em pesquisa, tensões mais altas, vai ter disponível sensores que têm esse suporte. Nós podemos ver a montagem final. No KiCad a gente não tem os desenhos 3D dos sensores de tensão e de corrente. A montagem final da PCB ficou assim. Esses sensores suportam até 100 amperes, né? Então eles conseguem fazer medições lineares até 100 amperes, mas em geral a gente trabalha com correntes mais baixas. E esse é o aspecto final da montagem da PCB. Nós decidimos basear toda a PCB do microcontrolador ATmega 2560. A gente escolheu esse microcontrolador justamente porque ele faz parte da família Arduino, né? Ele pode ser encontrado no Arduino Mega, mais comumente. E também nós temos o sistema do Observatório Astronômico da FURG, o sistema de gerenciamento das cúpulas é baseado nesse microcontrolador. Então a PCB ainda tem essa finalidade de poder depois servir para os estudantes que estão aprendendo a utilizar os sistemas do observatório poderem usar essa PCB para desenvolvimento, uma vez que nós deixamos disponíveis IOs que não estão sendo usadas especificamente para o sistema de rastreamento de potência. Então a PCB ela é baseada no ATmega 2560. Ela pode ser programada pela interface do Arduino, porque ela é compatível, tanto pela interface do Arduino quanto pelas interfaces profissionais da AVR, que é a Microchip Studio, né? Então nós temos essa possibilidade de usar os terminais de programação que estão disponíveis nesses pinos. Os dados dos sensores, no caso, as leituras de tensão dos sensores, já que o sensor que nós utilizamos para corrente é um sensor Hall, o WCS 1500. Aqui a gente tem uma amostra do funcionamento dele, ele é basicamente bidirecional, portanto ele tem um nível de 0 amperes representado pela metade da tensão de alimentação, e então nós temos uma curva de resposta linear, para o caso do WCS 1500, de até 100 amperes, né, num sentido ou 100 amperes no outro. É um range absoluto de 200 amperes. A sensibilidade dele é 11 mV por ampere. Então nós percebemos que, em virtude disso, seria interessante nós termos um conversor analógico digital um pouco mais preciso, com um pouco mais de resolução do que o que vem nativo no ATmega 2560, que é de 10 bits. Nós conseguimos a resolução de 1024. A gente usou o ADS 1115, que tem uma resolução de 16 bits, então é uma resolução muito maior. Nós conseguimos fazer algumas medidas mais precisas com isso. Ele tem 4 entradas analógicas, né? Ele tem um multiplexador, e com isso ele converte esses dados para sair no barramento I2C, que é a interface I2C, que vai ser direcionado para o microcontrolador, está conectado ao microcontrolador, e a gente pode pegar essas informações e processá-las dentro do algoritmo. Então nós baseamos toda a aquisição de dados dos sensores voltados para a eletrônica de potência no ADS 1115. Certo, então os sensores de corrente são independentes, eles são canais independentes.
Então a gente pode medir 2 fontes de corrente e 2 sensores de tensão. Os sensores de tensão, assim como os sensores de corrente, são isolados galvanicamente, já que são sensores do tipo Hall. Os sensores de tensão, eles são isolados porque são fotoacoplados. E esses sensores de tensão são os ACPL-C87. Especificamente nós usamos o ACPL-C87B, que oferece um pouco mais de precisão nas medições, mais ou menos 0,5% de tolerância de ganho. Então são sensores de tensão bastante precisos e eles têm uma impedância de entrada bastante alta e também tem a vantagem de oferecer isolamento, tensões bastante elevadas. E como a gente pode ver aqui, o diagrama interno dele, ele é basicamente um fotoacoplador com amplificadores operacionais de ganho e ele suporta até 2 volts, ele mede de 0 a 2 volts no pino 2. Essa tensão de 0 a 2 volts a gente pode ajustar no divisor resistivo. Esses resistores grandes aqui são justamente os divisor resistivo, justamente o divisor resistivo da alta tensão que está chegando no divisor resistivo para o nível de tensão da entrada do ACPL-C87, que é o sensor de tensão. Então quando a gente faz esse divisor resistivo, a gente dimensiona ele conforme o range de tensão de entrada que a gente vai estar trabalhando. Então isso aqui é perfeitamente substituível, ajustável. E claro, é possível ainda incluir um trim pot, um resistor variável, para poder fazer um ajuste fino do nível de tensão na entrada. Isso aqui fica a critério do projeto que vai implementar também. Então essa parte dos divisores resistivos, ela é independente, né, do projeto que vai ser realizado. É claro que essa PCB aqui ainda não foi atualizada, mas existe um projeto de atualizar ela para colocar ranhuras, colocar aberturas aqui, espaços para melhorar o isolamento, para aumentar as tensões. Aqui a gente colocou para 500 volts, mas a gente sabe que a gente precisa ainda implementar algumas práticas de segurança para altas tensões e viabilizar o uso da placa para esses casos. Certo, uma vez que são capturadas as informações, uma vez que a gente tem a medida da tensão e da corrente, esses sinais que são analógicos, eles chegam no ADS 1115 e o ADS 1115 faz a conversão e envia os dados via barramento I2C por um microcontrolador. O microcontrolador, por sua vez, é onde a gente vai implementar o algoritmo. Mas como ele tem muitas IOs disponíveis, tem muitos timers, muitas fontes de interrupção, muitas entradas analógicas para digitais, a gente decidiu deixar disponíveis essas entradas que são ociosas. Então por isso que a gente tem essas barras de pinos, tanto na parte esquerda quanto direita da placa, né? Nós podemos ver que tem alguns pinos e esses pinos são os acessos às IOs ociosas que não estão sendo usadas, né? Ou porventura, se estiverem sendo usadas, elas podem até ser fonte para medição no osciloscópio ou alguma outra ferramenta. Também nós colocamos um adicional para quem vai desenvolver algum sistema que precise de cabos mais longos e isolados. A gente colocou conectores DB15 que facilitam a construção de cabos mais robustos e mais protegidos contra interferência eletromagnética. Então a gente tem esse acesso aqui disponível, o que torna um pouco maior a gama de aplicações da PCB. Em questão de comunicação com o computador, nós temos a clássica ligação via USB, que é feita pelo CH340. Então, a conexão com o computador é feita por esse chip para a interface USB. Temos disponível aqui uma interface que foi feita pensando nas comunicações LoRa. Por exemplo, se alguém quiser desenvolver essa placa para controlar a potência de uma boia marítima, por exemplo, a gente tem disponível essa comunicação LoRa para, se porventura quiserem enviar os dados via rádio, né, via rádio de longo alcance, tem essa possibilidade de integração. Inclusive tem os jumpers aqui para selecionar se os ports que querem usar, né, os ports que deseja usar. Por exemplo, o TX2, o TX3, o RX2, o RX3, e isso aqui fica disponível para ser selecionado, ou um ou outro, conforme a demanda do desenvolvedor. E também tem a opção de selecionar o 3.3 ou 5 volts, dependendo da alimentação que a placa LoRa, né, que o módulo LoRa exigir. Bom, na questão da fornecimento de energia da placa, nós temos aqui um conversor Buck, o XL2009, ele que fornece os 5 volts, a linha principal de 5 volts para o microcontrolador e demais circuitos.
e ele funciona com range de 9 até 30 volts, né? Vai até 32 volts, mas o range de operação segura é de 9 a 30 volts. A linha de 5 volts alimenta o conversor buck de 3.3 volts, que é uma linha de menor potência, só que ela é exclusivamente para alimentar uns circuitos lógicos que eu vou explicar mais tarde do gerador de tempo morto, e também para selecionar qual vai ser a tensão dos sensores de corrente. Nós podemos selecionar a tensão que vamos alimentar ele. Como a gente pode ver, o offset, né, o 0 volt dele, fica meio de VDD. E conforme a gente for escolher essa tensão, né, de alimentação, eu tenho uma mudança do offset desse sensor. Dependendo da aplicação, se a gente quiser uma resolução maior no ADS 1115, a gente pode programar isso. Se a gente quiser uma resolução maior, a gente pode estar baixando a tensão de referência dele, e isso vai nos dar uma resolução um pouco maior. Então, podendo escolher qual a tensão de alimentação dos sensores de corrente, a gente pode melhorar a acurácia ou melhorar a precisão da aquisição do ADS 1115. Esses jumpers nos permitem fazer a seleção da tensão de alimentação dos sensores de corrente. Então temos um para cada sensor de corrente. A última fonte de alimentação, que são 3, é a fonte isolada, que ela isola a linha de 5 volts para a linha de 5 volts que alimenta os sensores de tensão. Como vocês viram, eles são fotoacoplados e justamente por isso eles precisam de uma fonte isolada para alimentar o lado em que está, né, submetido à alta tensão, que a única coisa que separa uma tensão mais alta dos terminais desse circuito aqui, desse lado desse circuito, é o divisor resistivo. Em caso de algum problema, essa fonte também precisa ser isolada, porque não adiantaria nós termos um sensor de tensão foto acoplado sem uma fonte devidamente isolada. Então ela faz esse papel de fazer a isolação do circuito de alta tensão para o circuito de baixa tensão. Então ela completa o mínimo de requisitos necessários para fazer esse isolamento. Então a gente pode ver aqui as trilhas que passam desse lado aqui, elas são um pouco mais espessas e mais afastadas das outras para garantir o isolamento. E agora a parte voltada para a eletrônica de potência, que foi o início do projeto dessa placa, é basicamente o circuito gerador de tempo morto. O que é o tempo morto? Quando nós temos uma aplicação de eletrônica de potência em que temos 2 transistores que chaveiam, um na parte de alta tensão e outro na parte de baixa tensão, bom, o que nós precisamos nos atentar? Quando nós temos essa situação em que temos um transistor de alta tensão e um transistor de baixa tensão, nós temos que tomar cuidado no acionamento desses transistores, tendo em vista que se a gente desligar esse transistor ao mesmo tempo que a gente aciona esse, existe um delay, existe um atraso na resposta desses componentes. E enquanto isso, se eu tenho uma alta tensão aqui, uma fonte de energia considerável, vai haver o curto-circuito por um breve intervalo de tempo, na ordem de alguns nanosegundos. Mesmo sendo um tempo bastante curto, ao longo dos vários ciclos, porque eles são chaveados a uma frequência de alguns kHz, eu vou ter uma sobrecarga desses transistores e isso vai desgastar eles e vai levar a seu comprometimento. Provavelmente uma redução drástica da vida útil desses componentes. Além, é claro, do aquecimento excessivo e do desperdício de energia. Então eu preciso introduzir um tempo morto, ou seja, um atraso entre o desligamento desse componente e o acionamento deste outro aqui. Esse atraso é da ordem de algumas centenas de nanosegundos até 1 microsegundo, 1,5 microsegundo. Não é um atraso muito grande. Então, basicamente, esse circuito lógico, constituído por portas lógicas NOT e AND, eles são as portas lógicas CD4069, que são as NOT, as portas NOT, e as portas SN74HC08, que são as portas lógicas AND. Temos aqui o conjunto delas que vai implementar o tempo morto, o tempo de atraso, através de um filtro, um filtro RC, que faz o atraso entre um sinal e o outro, e aí com isso a gente insere esse atraso numa porta AND e ela, devido às suas características, ela vai implementar esse atraso. Então esse circuito de tempo morto, ele é para 2 canais. Temos aqui de um lado 2 canais e de outro
mais 2 canais. Então, ao total são 4 canais, né? Então a gente pode acionar uma ponte completa, uma ponte H completa. Podemos inclusive selecionar nesse lado da ponte, a gente colocou jumpers aqui para poder selecionar qual vai ser a fonte do sinal PWM, né? Então esse circuito de tempo morto ele foi necessário porque o ATmega 2560 ele não suporta inclusão de tempos mortos para sinais de PWM acima de 16 kHz. Devido às limitações do timer de 16 bits, timer que gera o PWM. Então a gente precisou incluir esse circuito para poder expandir as implementações dessa placa em eletrônica de potência. Esses terminais que a gente pode ver aqui embaixo, eles foram pensados no projeto de um gate driver específico, que é esse circuito integrado aqui. Esse gate drive ele é necessário para acionar os MOSFETs ou IGBTs de potência, né, os transistores de potência, e ele é o HCPL 316J. Então esse gate drive ele também é isolado, ele fornece isolamento, a gente pode inclusive usar ele em altas tensões, da mesma forma que o sensor de tensão ele é fotoacoplado, né? E esse circuito ele é necessário para acionar os IGBTs de potência e também ao mesmo tempo ele é necessário para garantir a segurança, uma vez que uma falha catastrófica nesses componentes aqui podem fazer com que tenha uma alta tensão em contato direto com o microcontrolador, e se esse microcontrolador tiver, por exemplo, uma interface em que a gente esteja usando, isso é um problema, é um risco muito sério. Então, e também para casos de questão de economia, se acontecer algum problema nessa parte, a gente tem essa parte ainda funcional, dado que esse componente vai conseguir garantir o isolamento até algumas centenas de volts, mais especificamente para até 1500 volts de isolação. Então, esses terminais foram pensados para adaptar esse ACPL 316. Nós encontramos uma PCB disponível e ela tem implementado esses HCPL 316. A gente pode ver ele aqui. Então, a gente tem dois, o que significa que a gente pode acionar 2 transistores, ou seja, aquela configuração de meia ponte. Mais uma dessas a gente pode acionar uma ponte completa e inclusive implementar inversores de frequência. Então aqui nós vemos o terminal que vai receber o cabo dessa placa. Esse cabo ele encaixa aqui e assim a gente pode acionar os transistores. E nós temos a possibilidade de fazer os jumpers aqui para escolher se a gente vai usar o sinal PWM invertido ou não invertido. Então esses jumpers aqui, para cada canal, no caso um para cada transistor, a gente pode inverter o sinal PWM ou deixar ele não invertido. Nós temos essas opções para os 4 canais no caso. E agora nós vamos ver um vídeo de como ficou o sistema, a implementação do sistema de rastreamento de máxima potência. Esse vídeo foi feito numa condição de nuvens esparsas, então a gente pode ver algumas pequenas variações. Aqui a fonte de saída de 18 volts é a fonte sobre a tensão sobre a carga, que é mantida constante. Enquanto isso, nós vemos aqui no osciloscópio na linha azul, nós vemos a oscilação da tensão do módulo fotovoltaico, que fica oscilando ao redor do ponto de máxima potência. Isso aqui são as perturbações do algoritmo MPPT. E aqui o sinal PWM sendo aplicado no MOSFET. No caso, aqui é uma aplicação de um conversor boost com um só transistor MOSFET. Então nós temos um único sinal, nós não temos 2 sinais. E esse é o resultado do algoritmo implementado nessa PCB que estamos apresentando.